Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje eu vou trazer cenas muito interessantes e esclarecedoras para começarmos a nossa semana aqui no nosso Portal do José, que antes de mais nada, eu desejo que seja ótima, seja muito legal para você e certamente será. E eu falo isso, você já sabe, com muita certeza, porque se você está aqui no nosso portal, você está chegando agora, é porque você é uma dessas pessoas que consegue manter a sua sanidade mental, o seu equilíbrio, diante de tanta coisa insana que tem bombardeado a gente todos os dias. E a insanidade está cada vez mais presente, mas ela está sendo cada vez mais enfrentada também. Nesse ano nós vamos ter muitos desafios, vou mostrar aqui coisas para vocês aqui que nos dão conta do que é que está acontecendo no Brasil. Mas a perspectiva também é muito positiva e a gente tem que acreditar que nós temos força suficiente para conseguir manter mudanças que nós estamos fazendo aqui no Brasil e neutralizar cada vez mais essas forças do atraso, né, que a gente poderia classificar também como forças malignas. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, traria cenas, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se engaje aqui no nosso portal, se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário, que são formas de você ajudar a gente a chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso canal de cortes que estão crescendo a cada dia. São formas de a gente chegar também a mais pessoas aqui no nosso portal, tá legal? Então, você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Começando com a agenda do presidente da República, o presidente Lula já se reuniu com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidónio Palmeira, e o secretário de imprensa da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela. Fundamental esse encontro logo pela manhã, porque o presidente precisa saber das coisas que estão acontecendo. Agora, o pessoal da comunicação também precisa dar o feedback do que está acontecendo aqui nesse universo das redes sociais. E depois o presidente da República já deve ter assinado a medida provisória referente ao novo Desenrola Brasil. Trarei cenas mais tarde sobre essa cerimônia. Depois tem ministro da Justiça e ministro das Minas e Energias, porque, como eu disse para vocês, a questão envolvendo o petróleo, ela não está resolvida, não. O petróleo subiu, o barril continua subindo, a coisa lá no Estreito de Hormuz continua complicada, e isso vai afetar a economia do mundo inteiro, não tem como isso não acontecer diante dos fatos concretos que estão acontecendo. Agora, nos Estados Unidos é que a coisa está ficando cada vez mais complicada para o povo norte-americano. E aí eu vou trazer aqui para vocês uma cena muito interessante. Quando a gente fala em sanidade, a gente não pode nunca esquecer que os maiores protagonistas de insanidade no Brasil são as pessoas ligadas ao clã Bolsonaro e o próprio clã Bolsonaro. Ontem, isso aí está sendo comentado em todos os veículos, né? O pastor Silas Malafaia, que a gente já tem que começar a tirar o vocábulo pastor, né, do nome dele, né? O senhor Silas Malafaia, que usa a igreja dele para fazer política, ele recebeu ontem figuras que, olha, alguns já passaram pela cadeia e outros estão em vias de irem para a cadeia, né, ou para as cadeias. Nessa cena aqui estão ajoelhados aqui algumas criaturas. Da direita para a esquerda, começa ali com o Marcelo Crivella, bispo que já foi preso, já tomou tornozeleira eletrônica por corrupção, mas está ali, ajoelhado. Do lado dele está o Ruas, o candidato de pessoas conectadas notoriamente aos crimes de milícia aqui no nosso país, que o clã Bolsonaro quer fazer governador do estado do Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro, que os predicados já são conhecidos por todos, né? O Flávio Rachadinha, do lado dele o Sóstenes Cavalcante, que não consegue explicar, por mais que algumas pessoas acreditem, que apareceu 500 mil reais, né, no armário dele, ele já tinha tirado 30 mil. A polícia pegou 470 mil reais. Aliás, nós não temos notícia se a polícia devolveu esse dinheiro, né? Se o dinheiro é honesto, né? Tinha que devolver, né? Mas é complicado. E do lado dele o Cláudio Castro, que também já está inelegível, não vai poder disputar a eleição e provavelmente vai acabar na cadeia também. E do outro lado ali a gente não sabe, tem um personagem ali. Então, essa gente toda que usa a religião para fazer política, para engabelar pessoas, eles estão na atividade, né? Vejam só contra o que nós lutaremos, especificamente aqui no Rio de Janeiro, em vários estados da federação. Comentei ontem com vocês na nossa live de domingo, aliás, um grande abraço a todos vocês que prestigiaram a nossa live. Quase 100 mil pessoas passaram pela nossa live. Gente, muito legal, muita gente se inscreveu ali no link que eu coloquei, que eu vou colocar de novo aí, para esse projeto de muitas pessoas estarem se apresentando
para enfrentar essa insanidade já numa questão formal, dentro do Congresso Nacional, né? Eu mostrei essa matéria aqui, muito interessante, do Estadão, em que o PT, não só o PT, vários partidos de esquerda estão fazendo a mesma coisa. O PT prepara 37 candidatos influencers para ampliar a bancada no Congresso. Então, muita gente que já faz o embate permanente no cotidiano, está se apresentando. Eu vou ajudar essas pessoas, e se vocês também quiserem que eu entre nessa história aí também, eles me ajudarão, e todos nós aqui faremos aqui um barulho muito grande se conseguirmos sucesso nessa empreitada, né? Ontem na live eu falei muito disso, hoje, portanto, eu vou dar foco em outros assuntos, mas eu queria agradecer a você que está prestigiando o meu nome, está me prestigiando aqui no portal, enfim, que esse é um momento fundamental para a gente reunir forças para esse tipo de enfrentamento e ajudar o presidente Lula a ganhar as eleições logo no primeiro turno, né? Bom, conectados com esses assuntos internos, nós temos a situação lá de fora. Desaprovação de Trump atinge novo recorde em meio à guerra com o Irã, aponta a pesquisa. O Trump desceu uma ladeira e nada do que ele está fazendo agora está fazendo que a ladeira tenha um estancamento para ele conseguir algum tipo de recuperação. Hoje, por exemplo, a coisa está pegando lá no Estreito de Hormuz. O barril do petróleo, gente, está um valor, esse aqui é um valor básico de $110,81 por barril agora, mas esse já não é um valor praticado. Os valores que circulam aí no mercado paralelo nos dão conta que esse valor é um valor, como a fixação do preço do dólar, né? No oficial um e no paralelo acaba sendo outro. O barril do petróleo no paralelo, olha, já está muito mais avançado do que isso aí. Isso mostra, gente, aquilo que eu tenho dito para vocês. A derrocada do Império Norte-Americano e a derrocada da extrema-direita, e como essas guerras, essas perturbações que a extrema-direita faz fora do nosso país e dentro do nosso país, distrai uma parcela muito importante da sociedade, ou a maior parte da sociedade. Ontem, o senador Bernie Sanders, dos Estados Unidos, ele fez uma palestra na universidade lá em Detroit. E eu quero compartilhar com vocês, eu coloquei a legenda, mas muitas pessoas pedem, porque não conseguem ler a legenda, porque ela fica, às vezes, muito pequena, né? Sobretudo para quem está vendo no celular, nosso papo aqui. Então eu vou traduzir em cima aqui também, tá bom? Vamos ver o que ele falou aqui, porque ele atesta exatamente o que eu estou dizendo para vocês. A derrocada do Império Norte-Americano e a concentração de renda cada vez maior nas mãos de poucos e a distribuição de pobreza para cada vez mais pessoas, né? Vamos ver o que ele falou aqui, vamos lá. Let me start off by telling you what I think many of you know. And that is, então ele fala, vou começar dizendo aqui coisas que muitos de vocês já sabem. Nunca na história norte-americana, nunca tão poucas pessoas detiveram tanta riqueza e tanto poder. Os americanos têm um jeito engraçado, né? O Bernie Sanders está falando uma coisa e os americanos vaiam, mas eles não estão vaiando o Bernie, estão vaiando o que ele está dizendo, né? A verdade que ele está dizendo, né? Essa é a realidade. Hoje, na história americana, temos mais desigualdade de renda, desigualdade de renda e riqueza que jamais tivemos na nossa história. É certo que os jovens que estão aqui nessa escola e provavelmente estão aprendendo sobre a Era Dourada, né, econômica dos Estados Unidos. Lembram-se da Era Dourada? Ali cita o nome dos Rockefellers, os Carnegies, todas aquelas famílias, né? De riqueza imensa, de poder imenso. Mas nada se compara com esse tempo que nós estamos vivendo agora. Aí ele fala, nada para comemorar. Olha, aquilo que passou lá, que muita gente comemorava, hoje não tem nada a comemorar, não. Hoje eu quero que vocês ouçam, porque vocês vão ouvir que não se vê na TV.
E também não se ouve muito nos corredores do Congresso lá dos americanos, né? Onde 1% mais rico 1% in America, top 1% owns more wealth than the bottom 93%. detém 1% detém mais riqueza que 93% dos norte-americanos mais pobres. Isso para vocês verem, essa é a estrutura que comanda a política e a economia nos Estados Unidos. Got that? And you want to hear something even more insane? I mean, this is Aí ele diz, vocês querem ouvir alguma coisa mais insana? really crazy. And what's Porque crazy is isso é realmente uma loucura. very few of us talk about it. One man, our good friend, E o mais incrível é que ninguém fala sobre isso. Um único homem, Mr. Musk, o nosso amigo, entre aspas, né, o senhor Elon Musk, aí tomou uma vaia, né? Mr. Musk himself is now worth close to $800 billion, O which senhor Musk tem um patrimônio líquido de quase 800 bilhões de dólares, is more wealth than the bottom o que é 53% riqueza maior do que 53% dos cidadãos mais pobres. of American households. Can you imagine that? One guy owning more wealth than about a half of American Vocês conseguem imaginar um cara com uma riqueza maior do que a metade da população dos Estados Unidos inteiro? households, CEOs, large profitable corporations now make 350 As grandes corporações lucrativas ganham agora 350 vezes times what the average worker mais do makes. que o And the trabalhador gap médio. between Isso aí, os dirigentes dessas empresas, né? the very, very rich and everyone else is growing wider. E a diferença dos mais ricos para os mais pobres está aumentando. Eu tenho sempre dito aqui para vocês, né? Last year alone, after receiving the largest tax breaks in history, E essa classe de cima continua cada vez mais tendo isenção de impostos. fewer than 1,000 billionaires in America became $1.5 trillion Aí ele rich. fala da desigualdade de renda que está acontecendo nos Estados Unidos e como isso aumenta a crise na sociedade. Isso deixa a sociedade cada vez mais empobrecida, cada vez mais estressada, cada vez mais adoentada. Isso mostra também, gente, esse contraste que ontem, para mim, foi uma surpresa gigantesca. Um contraste feito pelo Fantástico, que realmente colocou aqui nessa imagem aqui, vocês podem ver peças de xadrez em vermelho, com a bandeira da China, e peças de xadrez com as bandeiras dos Estados Unidos. E a comparação entre o que acontece nos Estados Unidos e a China colocou a China dando uma goleada nos Estados Unidos. Vamos pegar um trechinho aqui dessa matéria. Vamos lá. Seguinte, o embate tá na mesa. Duas superpotências num desafio de estratégia e sobrevivência, alimentar a população. Os Estados Unidos passaram a enfrentar preços altos e comida cada vez mais industrializada. A China virou o jogo. Saiu de um passado de fome e hoje domina a segurança alimentar. E é para lá que a gente vai agora com o Felipe Santana. Já estou curiosa para saber o que você comeu aí. Bom dia, Felipe. Boa noite, Poliana. Boa noite, Maju. Boa noite a todos. Antes, deixa eu contar onde a gente está. Esse aqui é o mais novo prédio aqui de Shenzhen, no sul da China. Sabe como eles estão chamando? De fone de ouvido. Não parece que você esqueceu realmente um fone de ouvido na mesa assim? A gente está no Parque de Talentos de Shenzhen, uma área que foi criada pelo governo para dar as boas-vindas e atrair mentes brilhantes que trabalham na tecnologia. Porque essa cidade aqui no sul da China já foi uma vila de pescadores, de 300 mil habitantes, muito pobre. Mas se transformou no Vale do Silício chinês, com as grandes empresas de tecnologia do país todo. Hoje, 19 milhões de pessoas moram aqui. E por onde você anda na cidade, você vê essas ideias de futuro. Ali do outro lado... Gente, só adiantar um pouquinho aqui, porque a matéria ficou muito grande, né? Ele fala aqui de um jantar na casa de uma família chinesa, né? E que custou R$50 convertido para o dinheiro brasileiro, sendo uma refeição muito legal. Vamos pegar esse Da trecho. senhora Wang. Tem regras. São 6 entradas frias, 7 pratos quentes. O objetivo final é que ninguém consiga comer mais nada. Você viu na semana passada que essa foi a primeira refeição que a gente provou aqui.
So good. Mas sabe quanto deu por pessoa? R$50. E sobrou muita comida. Você não tem como não se perguntar. Como? Vamos à feira, vamos investigar. Gente, foi uma matéria interessantíssima. E aí é o seguinte, mesmo aquelas pessoas são anticomunistas, anti-China, esse pessoal que espalhou tanto pânico, as pessoas olham isso e falam, olha, não dá para negar os fatos, né? Um detalhe, né? Os brasileiros podem ir para a China sem precisar visto, direto. Só é longe e é caro, mas pode ir. Agora, tente entrar nos Estados Unidos sem visto para você ver o que acontece contigo. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Links aí muito importantes para você se somar aqui ao que nós fazemos todos os dias. E vamos seguir em frente mais tarde. Eu vou trazer cenas mais interessantes ainda, tá legal? Um grande abraço. Tchau.